em nome de Yahushua. Você está no canal dos livros apócrifos e a gente sempre traz para vocês informações. Obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, assine o sininho e nós vamos estar sempre, toda vez que lançarmos um vídeo aqui, você estará recebendo informação aí na sua casa. Deixa eu falar com vocês que tem uma confusão muito grande com o povo que lê as escrituras, porque as escrituras, a Bíblia, é um livro de história. Então, a gente tem que conhecer a história. E esses apócrifos que estão aqui, ó, tá vendo esse apócrifo aqui? Ele veio para complementar o livro de história da Bíblia. E esse ensinamento que eu vou falar aqui agora, esse conhecimento, ele vai te ajudar a você entender muitas coisas. Hoje você entende bastante coisa. Eu creio que da maneira didática, muito mais simples de eu falar, você vai entender muitas coisas. Eu vou falar sobre a tribo de Yahudá. Lembrando que a letra J, ela não existe no hebraico e no aramaico. Esse caractere, né, chamado J, ele não existe. Existe a letra Y. Então eles pegaram a letra Y e na transliteração e na tradução eles colocaram a letra J. Nós temos algumas enciclopédias, alguns livros que nos mostram que as escrituras foram adulteradas, trocaram o nome. Adulterar, quando a gente fala adulterar um documento, é você modificar um documento, né? Quem entende aí de falsificação de documentos vai entender o que eu estou falando, e até você que é leigo no assunto vai entender. Quando você falsifica uma assinatura, ou seja, que ela não é sua assinatura, mas você coloca ali como se fosse, falsificaram os nomes, traduziram e transliteraram. O nome é próprio, o nome não se traduz, nome é nome. Pronto, não preciso traduzir meu nome. Meu nome é Denilson aqui. Pode ser Denilson nos Estados Unidos, vai ser Denilson na Rússia. Tanto é que se você ver qualquer vídeo, né, de, por exemplo, transmissão de jogos dos Estados Unidos para cá, eu acho até engraçado. Quando ele fala os nomes próprios, eles não mudam o sotaque. É o mesmo nome que nós pronunciamos aqui. Algumas variações, muito pouca, mas tem. Observa isso aí. Quando eles vão traduzir qualquer coisa e falam o nome da pessoa. Então eles falam o nome normal que nós entendemos e a tradução. Então o nome foi transliterado. O nome Jesus é um nome falsificado. É um nome codificado. Denilson, mas o que vale a intenção? Ó, de boa intenção o inferno está cheio. Para com esse negócio de, o que vale a intenção. O nome é uma identidade. Então você tem que ir atrás da identidade certa. Você não, por isso que tem identificação. Ninguém pode se passar por você. Você tem um registro único. Ó, o seu polegar, a sua digital, que é quase igual, né? Já viu que a digital, quando você vê cortando a madeira, ali no centro da madeira, mostrando que nós somos da terra mesmo, é igual a nossa digital. Nós temos tudo igual à árvore, raízes, ó, que são as nossas artérias, tá vendo? Simboliza as raízes, né, que tem pelo corpo. Então, vamos ao ensinamento, que é o aprendizagem, todo nós juntos, para você tirar as suas conclusões. Eu não estou batendo dizendo aqui que é a verdade, mas presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Você já ouviu falar sobre as 12 tribos de Israel, não já ouviu falar? Já, né? O nome não é Israel, mais uma vez. O nome do local é Yahushurum. E sua capital, Yahushalaim. Yahushurum e Yahushalaim. Traduzindo, Israel e Jerusalém. Traduzindo, Israel e Jerusalém. Verdadeiro, Yahushurum e Yahushalaim. Ok? Legal? E amanhã eu vou vir trazendo aqui no vídeo por que é que eles mudaram o nome dos profetas e o nome dentro da Bíblia. Nós vamos trazer amanhã de manhã. Vai ser emocionante, sensacional você aprender isso. Mas por hora, existe uma tribo aí que eles se chamam de judeus. A tribo dos Yahudins, é Yahudim o nome deles, não tem a letra J no hebraico. Existe. Mas são os que se dizem ser? Não. Eu vou te mostrar aqui agora. Olha só. Primeiro eu vou te mostrar a Bíblia Apócrifa, que vocês podem baixar gratuitamente, 0800, ninguém paga nada, tá?
Você vai no Google, digita Bíblia Apócrifa grátis em PDF. Faz um download e baixa essa Bíblia aqui, ó, para você ler, junto com a Bíblia do João Ferreira de Almeida, aquela biblinha preta, né, que você tem na sua casa. Ah, Denilson, mas eu não tenho uma Bíblia dessa que você tem. Não, não tem problema. Você vai pegar a sua Bíblia mesmo, João Ferreira de Almeida. É só você desconsiderar os nomes que estão aqui, os nomes próprios. Foram tudo modificados. Esse nome é Adão, Eva, tudo modificado, tá? O nome não era Adão, não era Eva, entendeu? E a gente vai colocando porque isso foi construído há muito tempo na sua glândula pineal, na sua mente. Então eu não posso mudar algo, eu não posso mudar radicalmente o que você aprendeu. Não, não posso. Eu tenho que me associar. Perdão, gente. Eu tenho que, de alguma forma bem lógica, bem lúcida e de forma simples, mostrar para você. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó, o primeiro livro de Adão e Eva, o segundo livro de Adão e Eva, vem Melquisedeque, mas o que eu quero te mostrar é sobre nós vamos te mostrar aqui sobre as tribos. Existem 12 tribos de Israel. Vou contar uma historinha que você já conhece. Abraão, o patriarca da fé, patriarca vem de pai, ele teve duas nações gigantes dele. A primeira se chamou a geração de Ismael, os ismaelitas, que são, na verdade, o mundo árabe todo. Todo o mundo árabe são os ismaelitas, ok? Por que que eles são grandes? Porque, vou falar como você entende, Deus, que eu chamo de Yahweh, chamou Abraão porque ele não era idólatra, ele era da terra de Ur, dos caldeus, da Babilônia. Então, logo, os judeus e os hebreus nasceram de um babilônico, que chamava-se Abraão. E fez uma promessa para ele, que ele seria pai de uma grande nação. Então, na verdade, nunca deixa de ser grande nação. E ele teve duas mulheres. Já começou errado por aí. Mas a promessa era para ele e a mulher dele chamada Sarai, ou Sara, como vocês conhecem. Ela daria luz após 100 anos de idade. Olha que tarefa difícil. Ela mesmo riu quando Abraão falou para ela, olha, um anjo me apareceu e falou que você vai ser mãe. Ela riu, vai ser mãe de uma grande nação. O que ela fez? Ela falou assim, pô, eu tenho que agradar meu marido de qualquer maneira. Pegou a serva dela, Agar, e entregou para Abraão. Abraão também, por sua vez, outro errado, deveria ficar na dele. Falou, não, eu vou esperar que você vai ficar grávida, minha mulher. Não, ele foi lá e pegou a serva. Erro. Ele era casado com Sara, mas ele pegou a escrava egípcia. Como a bênção de primogenitura é para o filho mais velho, primogênito é mais velho. O primeiro filho de Abraão não foi Isaac. O Isaac foi o primeiro filho do casamento certo de Abraão com Sara. Mas o primeiro filho que nasceu foi Ismael. Por isso que você vê nas imagens de Israel, desse Israel aí, que eles inventaram lá na faixa de Gaza, lá no Oriente, você vê o domo de Abraão. Ali está o corpo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse domo ali está enterrado o corpo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só que é na terra dos ismaelitas, do mundo árabe. O mundo se envolveu num conflito muito grande, a Segunda G, para criar um Estado palestino, dentro da Palestina, que se chama a faixa de Gaza. E colocou um povo lá dentro que se diz ser o povo, os descendentes da tribo de Arudá. Agora você vai entender a bagaça toda aqui, o bagaço todo que é isso aí. Tá vendo aqui, ó, tribo de Rubens, testamento de Simeão, testamento de Levi, todas as 12 tribos. Testamento de Judá, que é esse que nós vamos ler agora. Testamento de Zacá, testamento de Zebulon, de Dan, de Naphtali, de Gade, de Azer, de José, de Benjamim. Benjamim, José, Azer, Gade, Naphtali, Dan, Zebulon, Isacar, Judá, Levi, Simeão e Rubens. Faltaram dois aí, que é a tribo os dois filhos de José, que desceram para o Egito, Efraim e, se eu não me engano, Benjamim. E se eu não me engano, tá, pessoal? Eu devo ter enganado aí, mas o Efraim é uma. Então se tornaram, na verdade não foram 12 tribos, foram 14 tribos e uma menina no meio, a Diná.
Muitos desconhecem a história, mas eu já tenho um vídeo aí mostrando quem é Diná. Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aqui é a tribo de Judá. Quem é a tribo de Judá, Denilson? Vamos lá, vamos ver quem é a tribo de Judá para você entender. Tá vendo? Qual é o tema básico da tribo de Judá? Quem é de Judá? Sairiam reis, rainhas, arquitetos, engenheiros, médicos, administradores. E o testamento de Judá estava ligado não à cobiça material e nem à luxúria. Luxúria você está ligado à prostituição, tá, pessoal? Luxúria, prostituição e cobiça material, porque os judeus, ou a tribo de Judá, se julgam a que tem mais posses no mundo, que mandam em tudo, que são dona de tudo. Olha aqui, ó. No testamento do pai deles, olha o que está escrito aqui. Vamos ler? Vamos ler. A transcrição da palavra de Judá aos seus filhos antes da sua morte. Então Judá, assim como Abraão, assim como Isaac, assim como Jacó, ele deixou uma palavrinha, ele deixou um ensinamento para eles. Aí fala, antes da sua morte, após haverem reunido, vieram para junto dele, então ele falou. Então ele chamou os filhos todos e falou: eu fui o quarto filho de meu pai. Judá foi o quarto filho do pai, da minha mãe. E deu meu nome de Judá, e ela disse: eu sou agradecida ao Senhor por ter me dado um quarto filho. Então ele não era o primeiro, era o quarto. Na minha juventude, eu era muito veloz e obediente a todas as palavras de meu pai. Eu honrava o meu pai e a minha mãe, lembra dos 10 mandamentos? Eu honrava o meu pai e minha mãe, e ao tornar-me um homem, meu pai assegurou-me: tu serás um rei, e tu terás sorte. Então, da linhagem de Judá sairiam reis, e ele teria sorte. E realmente, foi isso que aconteceu. Ele reinou sobre os irmãos. Judá, assim como José. José teve um sonho e foi para o Egito. Vocês estão entendendo a história? José foi para o Egito e o Judá também foi junto. E os 12 irmãos, um irmão, daquele meio todo ali, que José não era rei, tá, gente? José foi governador do Egito. Judá foi rei. E o Senhor deu-me a bênção a todas as minhas obras, tanto nas lides do campo como em casa. Eu sabia que podia correr como uma corça de fato. Apanhei-me e preparei-me para o meu pai, e este regalou-me na corrida, e alcançava as gazelas de tudo que se movia no campo aberto. E assim cheguei a capturar uma égua selvagem, amancei-a, matei-a como um leão, e arranquei o cabritinho dos seus dentes, arranquei um urso pelo pé, e arremessei-o no abismo onde caiu, e arrebentou-se. Cara, o cara era forte, hein? Matou um urso, matou um leão, correu mais do que um cavalo. Esse cara era um herói. É um rei, ele tem que ter todos esses dotes, né? Então essa era a tribo de Judá. Esses eram os descendentes de Judá, e a bênção de Jacó foi para ele. Mais tarde, agora vamos ler uma outra história para vocês, que desculpa sair do ar um pouquinho, tá, pessoal? Mas é que eu vou procurar aqui, eu vou procurar informação para vocês, para completar esse vídeo e fazer vocês terem uma noção daquilo que eu quero passar para todos vocês. Mais tarde, depois de muito tempo, havia uma promessa que as tribos iriam se separar, e as tribos se separaram. Porém, 2 tribos permaneceram naquele lugar, ficaram nas suas... permaneceram naquele lugar, naquele país de origem, que eles passaram e ficaram lá, que se chama Iaruxurum. 2 tribos permaneceram lá. E as outras 10 se separaram, porque no reinado de Salomão, dos filhos de Salomão, Jeroboão e Roboão, que cobravam altos impostos para os seus irmãos, né, para as outras 10 tribos, eles não contentes porque eles trabalhavam e os impostos eram muito altos. E aí o que eles fizeram? Eles se separaram. Eles foram procurar novos lugares para não ter que pagar tributo para os filhos de Salomão, porque
Salomão, Davi. Davi, ele pecou com uma mulher, né? Betseba, que gerou Salomão. E Salomão foi pior do que Davi. Salomão se envolveu com 1000 mulheres. 1000 mulheres. E para bancar todo esse aparato, as tribos trabalhavam para alimentar todo o governo de Salomão. O governo que queria mais e mais e mais dinheiro. Isso lembra muito o governo aí, né, gente? Isso lembra muito. Mas não é não, tá, gente? Não tem nada comparativo, não. E essas 2 tribos ficaram lá. E essas 2 tribos viram o nascimento do Mashiach, daquele que prometeu salvar a descendência de Adão. A descendência de Adão passou por Sem, que era, na verdade, Sem era o pai, era da raiz de Sem, que o Abraão saiu. Abraão era semita. E da descendência de Abraão, que é uma descendência pura, nasceria o Salvador da humanidade, que foi a mãe do Yahushua, né, a Miriam, que nasceu. Está entendendo como é que ficou o negócio? O mundo ficou dividido assim. Então, devido à invasão daquele país lá, chamado Yahushurum, pela Babilônia, pelos persas, pelos romanos, pelos gregos, primeiro pelos babilônios, depois pelos persas, depois pela Grécia e depois por Roma. O último foi Roma, que foi quando ela afundou, ela foi para o fundo do mar. Né? A cidade de Jerusalém, ou Jerusalém, está embaixo d'água, está dentro do Oceano Atlântico. E o Oceano Atlântico era um rio, o Rio Atlântico. Nesse rio tinha 2 cidades que estão desaparecidas, que não eram pequenas. Uma se chama Atlântida e a outra se chama Yahushurum, cujos romanos, com a sua literatura, escondeu, junto com os gregos, escondeu essa informação da humanidade. Mas não há nada oculto que não venha a ser revelado. Baseado nisso, teoricamente, depois do rei Joaquim, ali no período do livro de Isaías, né, Jeremias, onde eles levaram cativo todo o povo Yahudim, ou o povo hebreu, levaram para a Babilônia, eles escravizaram, pegaram algumas pessoas e queimaram, muitos dos manuscritos eles queimaram. Tinha informações valiosíssimas para a gente, mas muitos foram salvos, muitos pergaminhos foram salvos. E nós sabemos que Isaías escreveu muito sobre isso, Jeremias, né? E amanhã, não perca amanhã, eu vou falar por que os nomes foram ocultados de vocês. E aí houve essa criação que nós estamos vendo aí para você, do novo mundo. Quando houve o dilúvio, houve um novo mundo. Se dividiu em 3 partes o mundo. Se dividiu entre os jafetistas, descendentes de Jafé, os semitas, descendentes de Sem, e os canitas, descendentes de Cã. Ok? Então, uma nação preta, uma nação amarela e uma nação branca. 3 tipos diferentes. Ou seja, o que leva tudo a crer, não estou batendo martelo, que Noé teve mais de uma mulher. Noé não teve uma mulher só. E cada uma das mulheres que Noé teve era de uma cor. E a última mulher que Noé teve era preta. Era a mãe, suposto, tá, gente? Não estou afirmando. A mãe de Cã, que gerou Canaã, que foi berço da África. Então, o Cã foi... Porque Noé viveu mais de 500 anos, gente. A gente não vê na Bíblia explicando se mulheres viviam muito mais tempo. Mas que Noé viveu mais de 500 anos, isso eu tenho certeza que ele viveu, porque é bíblico. Por que eu estou falando tudo isso? Para você entender, estou falando a Bíblia em minutos para você. E você pode pesquisar, tá, gente? Tem toda a liberdade. Então, desses três filhos de Noé, que repovoaram a terra, havia uma promessa. Há uma promessa. E a promessa era para os filhos de Yahushurum, ou seja, para a nação escolhida. Quem foi escolhido foi os descendentes de Sem, que os semitas, né, de Abraão passou a ser, os filhos de Abraão passou a ser tanto Ismael como Isaac. Isaac gerou Jacó, Jacó teve 12 filhos e esses 12 filhos se transformou nas 12 tribos. Nossa, Denilson, quanta informação, né? Muita informação. Dessas 12 tribos existe a tribo de Jafé, né? Lá para frente existiu a tribo de Jafé. A tribo de Jafé, o jafetista, eles estavam inseridos no mundo. Quem era o jafetista? Eram os brancos caucasianos. Todos os brancos caucasianos, jafetistas. E dentro dos jafetistas nasceu um braço, os chamados Kizar, os Ashkenazes. Existiu os Ashkenazes, os Sefaditas
e os edomitas. São 3 tipos de Yahudim. Não vou falar judeu porque essa letra não existe. Yahudim são aqueles que vestiram a camisa da tribo justamente de Yahudá, por ela ser uma bênção, para ela ser rei, rainha, médicos, administradores em geral. Está começando a entender como é que é o negócio? E essa tribo, naturalmente, eles, depois de um certo tempo, depois da invasão da Babilônia, e depois da Grécia, e depois da Roma, e depois desse país ser afundado, eles foram dados como uma raça extinta. Aí um povo, agora você vai entender, um povo assumiu a sua identidade. Não sumiu, tá, gente? Ela não foi extinta, não. Ela foi espalhada pelo mundo. E parte dela, a paz do Senhor, estão dentro do Brasil e da América Latina. Aliás, a maioria deles estão desse lado de cá. Que, na verdade, o Brasil e a América Latina é a África, tá, gente? Que se separou do continente através da Pangeia, porque Yahushurun fazia fronteira com a parte sul da África e, basicamente, era colada ao Brasil, tá, pessoal? Existem indícios muito fortes. Corcovado, Leblon, todos esses lugares aqui estavam ligados a Jerusalém, mas foram separados pelo grande terremoto. Vamos deixar esse assunto para lá, que eu quero falar dos Ashkenazes. Quem são os Ashkenazes, gente? Os Ashkenazes, eles são jafetistas, são descendentes de Jafé. Veja bem, todo jafetista é Ashkenazes? Não. Nem todo jafetista é Ashkenazes. Tem jafetista que eles amam os canitas, amam os pretos. Os Ashkenazes não gostam do preto. Jafetista ama os pretos e os Ashkenazes detestam os pretos. Os pretos são seus irmãos? São, todos são irmãos. Todos nós, europeus, asiáticos, brasileiros, brasileiras, todos nós somos irmãos. Descendemos de uma mesma raiz, Adão. Mas existem as diferenças. E essa diferença vem através da separação das mulheres. Tanto a mulher de Noé, e aí foram passando para os seus filhos. A mulher de Jacó. Jacó teve 4 mulheres. Abraão teve mais de 2 mulheres. Abraão teve muitas mulheres. Eu conversei já com descendentes de Abraão. Então o negócio, gente, a coisa ficou embolada. Mas dá para a gente entender. Por isso que nós falamos que no mundo que todos nós somos irmãos. Só que um irmão não aceita o outro. Aí, olha só. Quem são esses que circulam pela terra de Israel, conhecido como Yahudim, descendentes de israelita bíblico? Eles são verdadeiros? Eles são Yahudim? São irmãos, mas não são. Como é que é isso, Denilson? Vamos lá. Deixa eu olhar para frente para a gente não entrar aqui. Eu vou mostrar para vocês os Kizar. Vamos falar dos Kizar, que é melhor falar dos Kizar, para a gente não ter embargação do nosso canal. Deixa eu pegar aqui a parte dos Kizar. Quem são os Kizar? Deixa eu pegar aqui para vocês. É ao vivo, tá, pessoal? Eu estou fazendo isso aqui. Vamos lá. Vamos agora ver na escritura, tá aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Eu estou aumentando 150%. Vamos agora ver, vou ler devagarzinho com vocês, né? Vamos agora ver as escrituras que tem nos dizer sobre Jafé e Torgama. Gênesis, capítulo 10, versículo... Vamos pegar o livro de Gênesis? Vamos lá, vamos pegar a Bíblia do João Ferreira de Almeida para junto com vocês. Eu poderia colocar aí, mas eu não vou sair do programa não. Vou ler aqui, ó. Vou pegar uma Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 10. Vamos lá, o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 10? O que está escrito lá, Denilson, no livro de Gênesis, capítulo 10? Estou pegando a Bíblia para ler para vocês. Por isso que é bom estudar, hein? Quando a gente estuda, a gente tem o esclarecimento da verdade. Olha lá. No livro está a genealogia. Vamos ler a genealogia para você entender agora. Vamos lá. Descendentes dos filhos de Noé. 10, capítulo 2 até o 5, ó. São estas gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos e depois do dilúvio. E os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javá, Javã, Tubai e Mesique e Tiras. Então esses são os filhos de Cã. Os filhos de Jafé são Gomer,
Magog, Madai, Javã, Tubai, Meseque e Tiras. Vamos lá, de novo, são 5, né? Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubai, Meseque e Tiras. 6 filhos. Só que um desses filhos aqui, ó, o versículo 3. Os filhos de Gomer. Os filhos de Gomer. Aqui, ó, o Gomer aqui, ó. O Gomer, filho de Gomer. Gomer. Os filhos de Gomer. Olha lá, filho de Gomer. Gomer. Filhos de Gomer são os Askenaz, Rifá e Torgama. Gomer, Magog, Madai e Javã. Meseque, Tira e os filhos de Gomer. O filho de Gomer aqui, ó. Os filhos de Gomer. Askenaz, tá vendo aí? Askenaz, Rifá e Torgama. Denilson, o que você quer dizer com isso? 2 Askenazes. Deixa eu diminuir aqui. Os Askenazes, de acordo com o rei Casares, seu povo descende de Magog. Os Casares, assim como todas as nações europeias, naquela época eram pagãs. O que era pagão? Não tinha crença em ninguém, em nada. Praticavam o xamanismo. Embora 740 depois de Cristo, que eles chamam Yahusha de Cristo, o rei Burlã iniciou uma conversão do seu reino dos Casares. Isso foi depois de Cristo que aconteceu, tá, pessoal? A conversão do seu reino Casares para uma nova e diferente filosofia. Antes da conversão, Cagã, o nome é até engraçado, convidou alguns representantes do cristianismo, islamismo e israelitas para discutirem sobre doutrina desses 3. E depois de vários questionamentos, o rei Cagã chegou à conclusão final que a doutrina dos israelitas era mais próxima da verdade. Ele chegou a essa conclusão porque percebeu que ambas as religiões, tanto cristã, bizantina, como os muçulmanos, califados, se baseavam na fé dos israelitas e nas escrituras hebraicas. De um modo geral, para que os Casares permanecessem independentes, eles optaram pela crença que nem os cristãos e nem os muçulmanos faziam parte, mas ambos respeitavam, e assim ele conseguiu manter a independência do seu reino com uma crença à parte que mais tarde se tornou a religião oficial do seu reino, pois a conversão do rei de Casares mudou o seu nome para Rei Obadiá. Tá vendo o Iá no final aí? É Iarro mesmo, é de Iarro. E eles investiram muita esperança, mas tinham pouco conhecimento, especialmente espiritual, sobre a crença dos hebreus. E por isso tiveram que decretar suas próprias legislações, que mais tarde eles denominaram de judaísmo. Não encontramos a palavra judaísmo em lugar nenhum na Escritura. Olha aí, você vai ver por que surgiu o judaísmo. Então na Escritura não tem nada de judaísmo. O judaísmo é uma crença dos Casares, que se denominavam Yahudins, os judeus. Entendeu agora? Então tem um povo que se diz que na Bíblia do João Ferreira de Almeida, lá no Apocalipse capítulo 13, eles se dizem ser, não são, eles são Judá, descendentes de Judá. São os da tribo de Judá? Não, não são. A tribo de Judá foi dada como extinta. Eles assumiram o papel da tribo de Judá. Vestiram a roupa de Judá. E hoje eles se chamam judeus pela fé. Mas não são. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Em lugar algum da Escritura ou dos escritos dos profetas no Antigo Testamento, o judaísmo é um mal entendido, uma perversão dos costumes dos antigos israelitas, praticado pelos Casares judeus, se chama judeus askenazes. Em seu notável livro, A 13ª Tribo, o Arthur nos dá informação detalhada sobre os Casares, da conversão deles para o judaísmo, de como atualmente a maioria desse povo europeu descende dos Casares. As informações contidas nesse livro são baseadas nas escrituras de Arthur Koester. Revela que os askenazes são, na verdade, gentios e descendentes dos israelitas bíblicos. De acordo com o Encarta Microsoft, atualmente 85% de todos os Yahudins são askenazes. Os askenazes são descendentes do verdadeiro Israel bíblico. Os askenazes
em hebraico significa alemão germânico. Askenaz era o neto de Jafé, irmão de Torgama, turco e alemão. Arthur Koestler mais adiante explica que atualmente os Yahudins se autodenominaram Askenazes, apesar de serem semente física de Torgama. Ele nos mostra que os casais tomaram para si o nome Askenaz, por causa da profecia bíblica de Jeremias 51, 27, onde é dito que os Askenazes e seus aliados conquistariam a Babilônia. Então, eu vou ficar por aqui, não vou entrar muito, mas os filhos, os Askenazes, gente, né? Eu poderia falar também sobre os Edomitas e os Sefaditas. Os Askenazes são os principais donos de quase tudo no mundo. Eles têm dinheiro para mandar em quase tudo. Eles viram que através de um sistema chamado sistema econômico, eles poderiam dominar o mundo. Então os Askenazes mandam, são donos de quase tudo no mundo. Os Edomitas ou os Sefaditas são os hispânicos. Eles são donos de bancos, muitos bancos, ou a maioria dos bancos. Então são famílias que dominam o mundo e que adotaram a identidade do verdadeiro povo hebreu, que o povo hebreu está dormindo. Está dormindo onde? Nas Américas, né? E no mundo. O povo está dormindo. O povo não sabe, principalmente o povo brasileiro, não sabe de quem eles são a origem. E eles criaram os poderes acadêmicos. E eles falam também que os teólogos, né, teologia, que vem do grego, eles introduziram isso aqui nessa terra para dominar sobre as pessoas que não têm conhecimento nenhum, né? Que aí acabam parando dentro dessas células católicas chamadas Igreja Evangélica, que não tem conhecimento nenhum do Pai, não sabem nada, não sacam nada do Pai, e se misturaram numa seita, numa religião que não leva ninguém a nada. Somente eles são os dissidentes da Igreja Católica, né? Onde o seu líder, chamado Martim Lutero, levantou alguns líderes religiosos aí que conhecem essas informações, mas preferem enganar as pessoas. Esse é o canal DRM, não vou entrar muito no assunto, tá, pessoal, por causa de muitas informações, né, que nós temos aqui, informações essa muito forte, né? Eu quero dizer para todos vocês que os Khazares, ou os Khizar, são os verdadeiros filhos de Gomer, e são eles que dominam o mundo hoje, dominam todas as áreas, NASA, dominam a indústria, dominam a televisão, as grandes empresas de telecomunicações, de entretenimento, o Facebook. Tu vê que o Facebook tem um símbolo do Tubal-Caim. Todos eles têm um símbolo representando uma entidade que eles seguem. Tem o YouTube, né? Tem o Telegram, o Instagram, todos eles, até o mais, você fala assim, esse site aqui está seguríssimo, você não tem jeito. Todos eles são donos de tudo, eles controlam tudo. Tudo. E por que a gente não proíbe de falar? Você não estou falando mal deles, eu não estou metendo pau em ninguém, nem falando mal de espécie, nem dizendo que é o que não merece. Eu estou aqui só levando conhecimento do que são livros apócrifos, de onde surgiu essa ideia desses povos. E isso, eu creio que isso não é informar, você não está batendo em ninguém e nem pregando ódio nem raiva para ninguém, principalmente quando você fala que esses três filhos de Gomer, essa descendente de Gomer resolveu assumir a identidade dos outros irmãos e se passa pelos outros irmãos e não é o povo. E o povo que realmente é descendente do povo hebreu, que é o povo brasileiro e o povo da América em geral, eles não sabem disso. Eles continuam dormindo e a gente continua passando como maluco, doido, bobo, varrido, que vem aqui para a rede social falar besteira para encher a cabeça das pessoas. Mas um belo dia, todos conhecerão a verdade. E existe um Salvador para as 12 tribos e para os gentios. Esse Salvador se chama Yahushua. Coloque esse nome no teu coração, Yahushua. E o nome do nosso Pai, daquele que criou tudo, não é Jeová, não é Hashem, não é Elohim, não é Adonai, não é Oxalá, não é Shiva, Brahma, Venu, não. O nome dele chama-se
Iarro, alô, povo hebreu, povo que está me ouvindo agora, você brasileiro está me ouvindo, você é um hebreu, você é um descendente das 12 tribos que está como desaparecida. É como se alguém apagasse o seu passado. Alguém apagou o seu passado para que você não conhecesse quem são, de onde vocês saíram. E se vocês começarem a andar e a pesquisar, e se o fim não chegar tão próximo, porque o nosso rei, o teu rei, o nosso verdadeiro administrador do mundo, aquele que todo mundo, até os reis da terra vão dobrar o joelho, ele virá. Até Satanás vai dobrar o joelho diante dele. Porque todos terão que confessar o nosso amado e querido rei Yahushua, que agora, mais do que nunca, ele não vai vir para ser chicoteado por ninguém. Não vai não. Ele não vai ser preso em madeira, porque no material você não vai poder... Como é que você vai matar Yahushua? Não tem como. Eles podem jogar bomba, míssil, bomba atômica, pode fazer o que quiser. Mas eles não vão conseguir, porque Yahushua não está mais nessa dimensão. Ele não participa mais desse plano. E, infelizmente, os homens não têm como atacar o espírito. Se Satanás não tem como matar Yahushua, imagine os homens. Então todo joelho se dobrará e ele reinará. E aquele que o declarar, escuta, aquele que o declarar aqui, que for o cabo eleitoral dele, vou falar uma coisa assim que você entende, que entender, que lá abandonar esses nomes pagãos todinhos, Jesus, Yahushua, Yehua, Iau, e se entregar a ele, então haverá uma recompensa. Haverá uma recompensa. Sabe qual é a recompensa? A salvação da sua alma. A sua alma não será lançada nas trevas exteriores. Não será lançado no lago de fogo de enxofre. E Yahushua quer te salvar, meu irmão. Ele quer mudar a sua vida. Legal, né? Que vocês tenham um ótimo dia. Fiquem na paz de Yahushua. Tchau.